Olá, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Mensana. Que alegria poder voltar a gravar. Primeiro programa do ano. Continuamos as gravações pelo Zoom, mas espero voltar em breve às gravações ao vivo. Hoje estou com a minha amiga Melissa para entrevistar o nosso amigo Ariel, que é um empreendedor. Você que procura investir ou tirar um green card nos Estados Unidos, eu sugiro que procure um Ariel e ele vai dar diversas dicas hoje para a gente. Boa noite, Ariel, seja muito bem-vindo. Boa noite, Renata. Boa noite, Melissa. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Primeiro programa do ano, olha só que privilégio. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço você aceitar e poder estar orientando nossos seguidores. Pois é. Melissa, fico muito feliz também, minha amiga de infância, Olha estar só. participando do meu programa, do Pois nosso é. programa. É um prazer. Que bacana, que interessante. Muito bom. E, Ariel, conta um pouquinho para a gente o seu relacionamento, como você começou a se relacionar com os Estados Unidos, como que foi essa história. Conta um pouquinho para a gente de você. As pessoas estão curiosas. Eu já trabalhava com investimentos focados em hotelaria no Brasil. Eu estava participando de um projeto de levar 2 marcas de hotéis americanas para o Brasil. E aí foi quando, em 2014, resolvi mudar aqui para os Estados Unidos. E desde então eu venho estimulando os brasileiros a fazerem o mesmo que eu e, ao mesmo tempo, investirem aqui, até porque a gente sabe, quando a gente analisa o câmbio, né? Porque não é raro acontecer de investidores falarem: mas o câmbio está muito alto, vou esperar baixar um pouco para poder investir, né? Mas sempre quando a gente faz uma análise, digamos, mais a largo prazo, analisando 5, 10 anos, é raro o período em que o dólar não foi vantajoso. Então, eu venho desde então estimulando os brasileiros a terem alguma reserva em dólar, ainda que parcialmente, como parte do patrimônio, dolarizar parte do patrimônio, aproveitar que, de fato, este é o país das grandes oportunidades, é o país para onde, digamos, de fato, todo o fluxo de capitais do mundo se dirige com maior intensidade. É o país que, quando tem crise, isso, de novo, agora na última crise, aí, em consequência dessa pandemia do Covid, se mostrou que é o país que se recupera com maior velocidade, salvo um ou outro segmento. Então, é, de fato, um país incrível, né? Com instituições muito sólidas, né? E isso, quando a gente compara com o Brasil, a gente, no Brasil, tem uma cultura corporativa de modos de fazer negócios muito parecida com o americano, principalmente quando a gente vai, digamos, comparar, por exemplo, com Europa, ou se for comparar com China, com Índia, são culturas de negócios muito mais distantes da nossa, né? Os Estados Unidos é muito mais parecido com o Brasil nesse sentido, então o brasileiro consegue se sentir muito mais à vontade aqui nos Estados Unidos e tem a segurança jurídica, né? Sim, perfeito, perfeito. Para quem deve estar perguntando sobre a Melissa, quem é a Melissa? A Melissa mora há 25 anos nos Estados Unidos. Eu aproveitei que entrevistar o Ariel, que trabalha com vistos, com investimentos, né, e tirar um green card. E então eu aproveitei para convidar a Melissa. Fique à vontade, Melissa, caso você queira fazer alguma pergunta e estar conversando com a gente. Então, Ariel, as pessoas perguntam muito os tipos de vistos. Existem alguns. Então, você fique à vontade para estar falando sobre os vistos e também fique à vontade para estar especificando os vistos que você acha mais importante. Deixa a Melissa falar um pouquinho também aí sobre ela, daí depois eu continuo.
Dos vistos. Olha, eu não tenho muito conhecimento dos vistos, porque, assim, quando eu fui com um tipo de visto, depois eu me regularizei, e depois eu me casei, né? Eu tenho uma família lá, um marido americano, então, para mim, foi muito diferente a jornada de uma pessoa que começa. E o visto que eu fui na época, eu fui como voluntária numa uma organização sem fins lucrativos, uma ONG, né? Então, foi um visto que na época era mais fácil de se tirar e que hoje é quase impossível de se tirar, né? Que é um visto associado a uma organização religiosa. Mas, para meu entendimento, né, existe o visto de investidor, o qual você tem que ter uma empresa, um número de funcionários para você poder comprar ou investir no país. Mas isso, assim, o que não impede é da pessoa comprar imóveis, né? Não há essa restrição, né? A pessoa pode investir no país, pelo que eu sei. Como eu já estou no país há muitos anos, então eu não tenho essa troca de ficar fazendo isso, né? Mas eu sei que vários tipos de vistos vão dar essa porta de oportunidade para que você se regularize, né? É um processo de regularização, né? Com green card, você tem que conseguir o green card. São os vistos de trabalho, de atleta, o visto de casamento, no caso, que você automaticamente já tem o green card, né? Quando você muda o seu estado civil. Mas é um pouco que eu conheço, porque eu tô lá há tanto tempo, né? Que para mim foi uma jornada diferente desse processo de ir para lá. Eu fui para lá muito nova, né? Então é isso que eu sei, é um pouco limitado, mas a minha jornada foi diferente. Hoje eu sou americana, claro, mas assim. Que eu vou, inclusive, perguntar a diferença do green card para a cidadania americana. Tem uma diferença, né? Tem a diferença. O green card, dependendo da qual você o consegue, né? No caso, eu que foi através do meu casamento com meu marido, você recebe um green card temporário de 2 anos para você ficar no casamento. Após 2 anos, você pede o green card permanente, que duram 10 anos, mas você pode dar entrada na cidadania logo depois disso. Depende do que a pessoa quer fazer, né? Tem gente que já depois de 2 anos dá entrada. No meu caso, eu esperei muito tempo e dei entrada depois e tirei a minha cidadania. Não pode ter nenhum tipo de, como se diz, passado, né? Nenhum tipo de felony ou qualquer tipo de, como se diz isso? Passado, né? Histórico, né? Você tem que ter essa parte fácil, sem nenhum tipo de antecedente criminal, que se fala em português. Então, assim, se a pessoa tem tudo regularizado, tudo correto, isso deve ir bem smooth, né? Bem suave, né? O qual a pessoa consegue. Mas no meu caso foi assim que eu consegui, e foi através da minha família e de todo o tempo que eu tô lá. Você comentou algumas coisas interessantes, Melissa. Primeiro que realmente a imigração, eu desde 2014 que eu participo de muitos eventos, já fui a muitas cidades participando em roadshows, fazendo apresentações de oportunidades de investimento aqui nos Estados Unidos, junto com vários advogados de imigração. Então, o que eu ouço sempre assim que a imigração historicamente tem alguns ciclos de alguns tipos de visto que por alguma razão naquele momento são, digamos, mais aceitos ou têm uma facilidade maior e com o tempo esses ciclos, digamos, aquele visto anterior a imigração se torna um pouco mais rígida na análise e aprovação e começa a facilitar um pouco mais outro tipo de visto, né? Então, realmente, isso faz muito sentido. Já vou comentar um pouquinho disso, só quero comentar uma coisa que eu acho muito curiosa, que o Green Card, juridicamente falando, ele não é nenhum direito, ele é um privilégio. Ou seja, o governo americano pode te tirar o Green Card a qualquer momento. Por isso, se estimula tanto as pessoas que podem aplicar para fazer a cidadania, uma vez que já tem o seu green card permanente, porque o green card, dependendo, sabe, sei lá, um acidente de trânsito em que você é culpado ou uma coisa assim, eles podem tirar o seu green card e te deportar, né? Mesmo que você já está aqui com green card há 20 anos, né? Dependendo do crime, né? Como eu falei, pode ser uma dependendo no trânsito, ou pode ser uma violência doméstica, ou alguma coisa assim, você pode perder os seus direitos. E é isso então, exatamente, ele não é nenhum direito, é um privilégio. Ele é um privilégio que o governo americano te concede. Então, ele não é exatamente um direito do ponto de vista estritamente jurídico. Mas a diferença básica... Desculpa, Renata, pode falar. Não, eu peço desculpas. É que eu acabei lembrando que eu estava assistindo um vídeo e disseram também que atos de heroísmo você também tem direito a um green card, pode ser?
Eu não Não sei sei, se pode isso... ser, eu desconheço. Da mesma forma que você perde num acidente de trânsito, atropelando alguém, etc. e tal, o oposto Sim. pode ser que você Sim, talvez... existe isso. Eu conheço situações as quais isso daí envolveu um pouco de coisas jurídicas, problemas jurídicos, a qual a mulher foi abusada nesse sentido Mas e ela está... é outro tipo de situação, isso não é exatamente uma situação de heroísmo, né? Existem vistos, digamos, humanitários, e aí entra essa parte, por exemplo, a gente aqui no escritório faz bastante esse tipo do chamado violência doméstica, que é o VAL, e esse tipo de visto existe O asilo, bastante. né? O asilo Asilo, também. asilo é um outro tipo de visto também bastante interessante. Então, os Estados Unidos é tradicionalmente um país, digamos, de imigrantes e que acolhe muito imigrantes do mundo inteiro, né? É claro que o que a gente vê nas notícias das pessoas tentando entrar lá por fronteira do México, etc. e tal, é que realmente existe um volume muito grande de pessoas que querem vir morar, né? Aliás, há uns 2, 3 anos atrás foi feita uma pesquisa no Brasil e eu não posso estar enganado com os números, mas se não me engano, alguma coisa como 67% dos jovens tinham interesse em sair do país se tivessem oportunidade, né? Mas, de qualquer forma, os Estados Unidos, de fato, acolhem muito os imigrantes. Existem quase 200 tipos de visto, então, claro, eu nem saberia te falar sobre todos. O que eu vejo que tem sido, digamos, um ciclo muito positivo e que a imigração tem recebido muito, além, obviamente, dos vistos ligados à família, né? De filho americano que pede para os pais, de pais que pedem para filhos, para irmãos, em alguns casos, embora no caso de irmãos entra num grau de prioridade bastante baixo, que demora muitos anos, mas é possível pedir. O ciclo que tem sido, que a gente tem vivido hoje, muito positivo, que tem um número muito grande de brasileiros aplicando, são os chamados vistos de habilidades especiais, habilidades extraordinárias. Realmente, hoje, esse tem sido o maior volume de vistos e é realmente super oportuno, até porque são vistos que normalmente são ligados a ofertas de trabalho, né? Vistos de pessoas que, de alguma forma, vêm com seu trabalho, com as suas habilidades, agregar ao país, mas tem uma categoria específica que tem sido muito falada, muito discutida e muito utilizada, que é o chamado EB2, na categoria NIW, que é o National Interest Waiver, que isenta o aplicante de uma oferta de emprego. Então, digamos, de certa forma, uma exceção à regra, né? Porque o EB é de Employment Base, então é a categoria baseada em emprego, mas essa é uma exceção que permite que alguém que demonstre que vai agregar ao país e que esteja dentro do critério de interesse nacional acaba sendo isento de uma oferta de emprego e consegue vir para cá já todo um núcleo familiar de aplicante, cônjuge e filhos solteiros até 21 anos recebendo diretamente o Green Card. E isso tem sido aplicado por muita gente, porque, de fato, muita gente no Brasil se qualifica. Só para dizer, assim, bastante superficialmente os critérios, né? Basicamente, alguém que tenha ou uma pós-graduação, que tenha, obviamente, equivalência aqui nos Estados Unidos, ou uma graduação mais 5 anos de experiência profissional, ou 10 anos de experiência profissional. Obviamente, essa experiência profissional tem que ser um profissional que se destaca, não é um profissional comum, né? Mas com destaque, mais outros critérios que demonstre, por exemplo, justamente essa habilidade extraordinária, que é um profissional de habilidade, digamos, acima da média, né? Então, isso pode ser demonstrado por cartas de recomendação, se participou de eventos, se teve exposição em mídia, se participou de bancas avaliadora de outros trabalhos. E o interessante é que todas as categorias profissionais, de alguma forma, atendem a esse critério, porque, inclusive, o país vive um apagão de mão de obra, né? Então,
As empresas têm tido dificuldade de contratar profissionais, e isso em todos os setores, é impressionante. Qualquer restaurante que a gente vai, qualquer loja, qualquer lugar, hoje assim, primeira coisa em destaque estamos contratando. Para você ter uma ideia, Renata, eu não sei o quanto que a Melissa está familiarizada, tem visto esse tipo de coisa, às vezes até num comercial de TV, as empresas estão, sabe, no comercial de TV avisando, estamos contratando, né? De tão grave que está a situação de falta de mão de obra. Mas o Então, Ariel estava pensando aqui. só concluindo, desculpa, Renato, só para concluir, Não. isso faz com que seja absolutamente propício o momento para aplicar esse tipo de visto. Perfeito, perfeito. Ouvi dizer que eles estão negando muito vistos, né, para os Estados Unidos. Eu não sei se isso é verdade. Inclusive para estudantes. Eu conheço um estudante, eu comentei com você, está 10 anos nos Estados Unidos e foi renovar o visto, esse visto foi negado. Então, na um verdade, estudante tem uma dificuldade em conseguir vistos, né? Eu ouvi disso. Na verdade, o que acontece, Renata, assim, o consulado tem, digamos, um percentual que varia conforme os anos de rejeição. E é interessante porque essa variação coincide muito com os momentos de crise no Brasil. Então, os momentos de crise no Brasil, digamos, de crises mais agudas, o Brasil vive em crise permanente quase, né? Mas nos momentos de crise mais agudas, aumentam o número de pessoas que, de alguma forma, querem sair do país e proporcionalmente, aumenta o percentual de vistos negados, e isso Sim. principalmente os vistos temporários, que são os vistos de turismo, de estudante e tal. Porque existe muito, e aí a gente, infelizmente, como brasileiros, somos recordistas de casos de pessoas que infringem o status do visto. O que eu quero dizer com isso? A pessoa vem com um visto de turista, e aí ela vem, e quando entra no país, invariavelmente o oficial de fronteira pergunta o que a pessoa está vindo fazer, e a pessoa está com um visto de turista, ela fala, estou vindo fazer turismo. Perfeito, entre, seja bem-vindo, entre no país. Muita gente acaba ficando aqui e, mais sério ainda, né, trabalhando, acaba arrumando trabalhos temporários, coisas assim, e com isso infringem o status do visto, porque o americano leva isso muito a sério. Se você diz que veio turismo, faça turismo. Se você diz que veio estudar, estude. Se você quer imigrar, faça um visto de imigratório, né? Então, infelizmente, saiu uma estatística agora, 2, 3 meses atrás, mostrando que, quando comparando com outros países, nós brasileiros somos os recordistas de infringir o status do visto. Então, isso obviamente reflete na concessão de novos vistos e de renovação. Não é raro acontecer das pessoas também se utilizarem, por exemplo, do visto de estudante para ficar aqui por longos períodos e também trabalharem, né? E aí tem-se até coisas que, às vezes, contador orienta a tirar um número que chama um ITIN number, que é fazer, digamos, um CNPJ, vamos dizer assim, para a pessoa poder trabalhar, poder receber, aí a pessoa declara a taxa, e aí a pessoa não percebe, muitas vezes, que ela até está criando, digamos, prova contra si mesmo, mostrando para o governo que está infringindo o seu status migratório, né? Porque ela, afinal, ela alegou que estava fazendo turismo ou que estava estudando, e daí ela cria digamos, uma PJ, vamos dizer assim, né? E acaba infringindo, e até paga taxa, às vezes tem até contador que fala, paga taxa, porque isso mostra que você está de boa fé no país e tal, e a pessoa, na verdade, está criando uma prova contra ela mesma, que ela não é idônea. E aí isso é um ponto muito sério. Quando dá concessão de visto, a pessoa, digamos, verificar a questão da idoneidade da pessoa. Isso o americano leva muito a sério. Então, às vezes, as pessoas
acabam tendo negado, e as pessoas, digamos, muitas vezes, eu acho que nós brasileiros nos achamos, digamos, mais espertos, mais inteligentes, né? E subestimamos a capacidade do governo americano de nos monitorar. Hoje as informações são cruzadas com uma facilidade tremenda, né? Então, às vezes a pessoa pensa, mas eu recebi de um trabalho feito pelo Venmo, né? Pelo aplicativo de transferência de valores, ou PayPal, alguma coisa assim, mas, na verdade, isso tudo é monitorado, essas informações são todas cruzadas, né? Então, infelizmente, realmente, o brasileiro tem aumentado bastante esse tipo, mas, ao mesmo tempo, os brasileiros que fazem a coisa certa, como através desse visto EB2NW, têm crescido muito, e os brasileiros são muito bem aceitos e são muito bem vistos na comunidade, né? Esse visto, em relação a investimento, Ariel, as pessoas que estão pensando em investir, você tem como dizer um valor? Tem um valor estipulado para a pessoa começar a investir nos Estados Unidos? Ou imóvel, business, no que seria também? É interessante. Os Estados Unidos permite que uma pessoa possa investir aqui, mesmo sem nunca ter vindo aqui, e permite, inclusive, que a pessoa possa comprar um imóvel, possa até abrir uma empresa, sem sequer ter posto o pé aqui ou ter visto de turismo, por exemplo, de poder vir aqui. Então, realmente é um país muito pró-business e, digamos, pró-capital, né? Facilita muito quem, de alguma forma, quer trazer recursos para cá. Então, isso pode acontecer. Existem, até no Brasil, existem, digamos, alguns segmentos de investimento que, às vezes, até uma ação pequena, a pessoa consegue, com valor muito baixo, já investir, de alguma forma, ter o seu, digamos, o seu investimento dolarizado. Mas eu diria que, para um investimento, digamos, mais consistente, teria que ser alguma coisa acima de $50 mil, para de fato, poder valer a pena ter, digamos, uma certa estrutura jurídica, que tenha algum tipo de benefício fiscal e tal. $50 mil seria um valor, digamos, inicial interessante para a pessoa começar a pensar. Menos que isso, vale a pena ela ir pela própria instituição que ela já investe no Brasil, que certamente oferece alguns tipos de investimento que estão, digamos, conexos ao dólar, né, que acaba tendo a rentabilidade ou, enfim, de alguma forma fica ligado ao dólar. Mas a partir de 50 mil tem de fato oportunidades que as pessoas conseguem e com rentabilidade muito alta, né? Hoje, os Estados Unidos realmente é um país que consegue criar esses mecanismos, né, de investimento em que todo mundo ganha, e então que o banco ganha, o investidor ganha, o developer, né, ou quem está gerenciando esse investimento ganha. Então, eu tenho, por exemplo, acesso a oportunidades de investimento que são em imóveis, mas, na verdade, é um investimento financeiro, por exemplo, que é uma cota de um imóvel, por exemplo, de um residencial, de um condomínio de casas alugadas, com rentabilidade acima de 10% ao ano, acima de 2 dígitos, né? Muitas vezes chega perto de 20%, dependendo do nível de risco, até mais do que isso. E se você pensar numa rentabilidade acima de 10% ao ano em dólar, é uma rentabilidade super interessante, né? Que principalmente aquilo que eu falei no começo, quando você coloca isso num prazo maior de 5, 10 anos, é muito significativo, é muito significativo. É muito difícil, muito raro no Brasil ter algum tipo de investimento passivo, né? Não estou dizendo, por exemplo, empreender num negócio, isso o Brasil tem oportunidades de fato, rentabilizar muito alguns tipos de investimento, mas empreendendo, mas como investimento passivo, que meramente a pessoa vai lá depositar o seu dinheiro e esperar o rendimento, é muito raro oportunidades que dêem uma rentabilidade como essa. Perfeito. Do ponto de vista de vistos, existem alguns vistos ligados a investimento, né? Então, por exemplo, existe um visto que é o chamado visto EB5, que é um visto que... eu vi.
Nossa. Um estrangeiro aos Estados Unidos vem e aporta em algum negócio que vai gerar pelo menos 10 novos empregos nos Estados Unidos, e com isso a família toda recebe green card. A família toda que eu digo, aplicante, cônjuge e filhos solteiros, né? Esse núcleo familiar. E esse é um investimento que hoje está em $800 mil, mas obviamente, para quem tem esse recurso, é a forma rápida, fácil, direta, porque não tem nenhum tipo de, digamos, de avaliação subjetiva. Comprovou que o dinheiro é lícito, que o dinheiro, digamos, foi ganho legalmente, que o dinheiro é limpo, né? Não precisa comprovar mais nada, não precisa falar inglês, não precisa ter faculdade, não precisa ter pós-graduação, não precisa ter tido uma carreira brilhante, absolutamente. Então, é bem interessante. Tem também vistos para empreendedores. Então, por exemplo, muitos brasileiros têm dupla cidadania, né? Brasileiros que têm cidadania italiana, ou cidadania até da Argentina, chilena, uruguaia, paraguaia, alemã, espanhola. Para quem tem esse tipo de cidadania, tem um visto que chama E2, que é um visto para empreender. Ele não é um visto, digamos, imigratório, ele não dá direito, digamos, a green card, ele nunca vai virar green card e depois cidadania, mas ele permite que a pessoa more aqui por quantos anos quiser, desde que continue viabilizando um negócio. Então, eu conheço, por exemplo, oportunidades de pessoas que compram uma franquia, e até que investem em negócios em que ela não trabalha efetivamente, mas permite que ela more, ela, a família, né, um núcleo familiar também more, com exceção a quando os filhos ficam maior de idade, mas um casal, por exemplo, pode morar a vida toda com esse visto aqui, tendo algum tipo de negócio, algum tipo de investimento. Então, vive-se legalmente, pode entrar e sair do país a hora que quiser. Então, isso é uma oportunidade interessante também. Esse seria o visto mais procurado? Bastante utilizado, e é um investimento. Na verdade, a lei não define um valor mínimo, mas os advogados, em geral, concluem que um investimento acima de mais ou menos $100 mil justifica isso plenamente, é super tranquilo. Então, tem bastante gente que vem para os Estados Unidos por esse caminho também, né? Tem também o visto chamado EB1, que aí sim é para quem tem uma habilidade realmente extraordinária, para quem foi, digamos, num nível de diretoria de uma multinacional, por exemplo, ou quem tem uma habilidade muito extraordinária no campo das ciências, das artes. E aí tem alguns vistos, por exemplo, mais específicos para atletas, para, enfim, gente famosa em geral. Artistas, celebridades, no caso. Por exemplo, a gente já fez coisas, por exemplo, para lutadores de MMA, jiu-jitsu, esse tipo de coisa, que tem vistos específicos também para esse tipo, digamos, de profissional. Enfim, os Estados Unidos é um país que recebe muito bem e está realmente de braços abertos a receber gente que queira agregar ao país, que queira, de fato, vir agregar e que queira vir da maneira correta, né? Vir legalmente. Às vezes a gente até brinca, né, que existe um desconhecimento muito grande, né? Às vezes até quem vem lá pela fronteira do México é gente que teria perfil para aplicar para um desses vistos, né? Tem até uma brincadeira interna que a gente faz, né? Às vezes contratar um bom advogado é muito mais barato que contratar um coiote, né? Então. Olha, eu posso falar disso para você porque eu trabalhei com uma organização que fazia visitas nesse complexo, onde as mulheres que passavam na fronteira, elas eram levadas para esse lugar até que elas passassem por um julgamento ou para o status delas serem definidos. E eu fiz 2 anos de trabalho com elas lá, e uma coisa que eu vi é que todas elas passavam para audiência com o juiz, era dado advogado gratuito pelo governo. E assim, depende da nacionalidade, né? As chinesas, quando entravam, era garantido ser aceito no país, era muito mais fácil elas conseguirem o status de ficar no país, né? E o número maior era da América Central, dos países da América Central, Guatemala, Honduras e El Salvador, e Cuba. Cuba era um número extraordinário, né? Existiam brasileiros, sim, na verdade 5 ou 6 por vez que eu ia lá, muito pouco,
mas eram todas brasileiros entravam com coiote. Era um valor altíssimo na época, de mais de 15 mil dólares, e assim, era uma indústria criminosa, né? Porque eles ameaçavam a família no Brasil. Eles chegavam lá, teve um que falou para mim, ó, minha tia está me esperando, ela pagou parte do coiote, mas ele está ameaçando matar minha família no Brasil. Uma coisa, assim, terrível, sabe? E eu presenciei muito dessas coisas, de ver a realidade delas, né? Muitas da África, de países da África também, norte da África, Eritreia, Moçambique, tinha uma variedade. E quase ninguém do México. Não era comum ver tanta gente do México, interessante. A gente só via Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Venezuela, e um país da Geórgia, né? Que é um país no Oriente Médio, e China. Interessante, mas assim, a maioria delas conseguiam ficar. Muitas pediam asilo, né? E especialmente Cuba, né? E eram histórias tristes, comoventes, mas é um país acolhedor, eu posso confirmar isso, por ver a situação delas, entendeu? Ver o que elas passavam, no caso. Tem histórias realmente muito tristes e de coisas muito sérias que as pessoas passam e acabam se submetendo para vir ilegalmente para os Estados Unidos, né? Uhum. A gente absolutamente não recomenda ninguém, Nunca. porque eu acho que o ser humano não merece, nenhum ser humano merece se submeter a um tratamento tão desumano, né? Porque você põe a sua vida em jogo, né? Você está atravessando a fronteira com criminosos que podem... É um risco muito alto que se... E tem gente que vem com família e traz filhos, e tem histórias muito tristes, muito, Sim, né? sim. Mas, enfim, faz parte aí do mundo. Agora, só quero fazer um comentário, Melissa, se você me permitir, só para as pessoas não terem muita ilusão também, porque fala muito em pedir asilo, e às vezes a gente vê aqui casos de pessoas que vêm pela fronteira e falam, mas eu sofri ameaça no Brasil, né? O Brasil é um país perigoso. E a gente sabe, o Brasil é um país perigoso, a gente sabe que a gente vive, né, questões sérias de violência no Brasil. Por exemplo, a gente aqui trabalha muito com comunidade LGBT e que vivem, né, questões muito sérias no Brasil e de ameaça e tal, mas precisa ter uma prova muito consistente para poder ter asilo, sabe? Não é, porque eu fui ameaçado. Esses dias eu vi aqui a doutora Anitta fazendo estava participando de uma consulta, a pessoa disse, porque eu fui ameaçado pelo PCC, sabe? Coisa assim. Tá bom, mas que prova que você tem disso? Você teve algum boletim de ocorrência? Você tem, digamos, enfim, alguma prova consistente? Porque o governo fala, tá bom, então vou abrir a fronteira para todo brasileiro vir para cá, porque o Brasil é um país perigoso. Não dá, né? É inviável. Então, eu só quis aproveitar que você citou isso, sim, porque é um dos mitos aí que as pessoas às vezes acham, sim, que é muito fácil pedir asilo, e só porque de fato viveu alguma situação de perigo e sofreu ameaça no Brasil, mas precisa ter provas, precisa ter documentado isso de uma maneira muito bem feita, que senão... Então, no Brasil, quando eu tive contato, não existia essa opção para pedir asilo, porque não tinha argumento, né? Os únicos países os quais elas pediam eram os países da América Central, qual as gangues reinavam, era muito ameaça, tinha prova de assassinato na família, prova de ameaça. Aí sim eram considerados, né? E Cuba é um país comunista, então quer dizer, mas o que mais era comum eram os países da América Central, o qual a violência é devastadora e qual as histórias eram reais, né? E haviam provas de tudo isso. Então, assim, haveria essa opção de asilo. Mas no Brasil nunca havia esse comentário, né? Porque, obviamente, era para vir tentar uma vida melhor, porque no Brasil não tem emprego. Era basicamente isso. Não consigo emprego. É muito importante vocês estarem falando sobre isso, porque também me fez lembrar que tem muitas pessoas que se aproveitam disso daí para estar prometendo coisas, vou te levar para os Estados Unidos, vou conseguir um visto para você, vou conseguir um investimento, algo para você nos Estados Unidos. Tem muitos aproveitadores também, então é interessante falar sobre isso, certo, Ariel? Porque isso acontece demais,
Isso acontece Isso demais. me deu até um gancho, Renata, para fazer um alerta em relação a esses vistos EB2, EB3, EB1, que hoje existem muitas empresas famosas, até com artista brasileiro que de alguma forma faz comercial para essas empresas, né? Que são empresas de não advogados, empresas de gente que já fez acordo com a Suprema Corte para não se passar por advogado e que continuam fazendo aí eventos, empresas. O que eu penso é o seguinte, eu gosto de dar esse exemplo. Você imagina você tem um problema de saúde e você vai procurar um médico, correto? Aí você tem um problema imigratório, você contrata uma empresa de um não advogado que tem advogados contratados para trabalhar com ele. Então, seria uma empresa, sei lá, do auxiliar de enfermagem que contratou o médico, mas ele diz que sabe mais que o advogado para poder te auxiliar, né? Então, tem várias dessas empresas, muita gente tem contratado, eles dizem saber mais que os advogados, né? E aí, eles até anunciam, por exemplo, tem empresas que anunciam que nós temos um índice de aprovação de 98%. Que é legal, não pode fazer esse tipo, advogado não faz esse tipo de anúncio, não pode fazer, né? Olha. E aí depois o caso não dá certo, eles criam esses mitos do tipo, você deu azar, pegou um oficial de imigração que estava de mau humor, que brigou com a esposa ou brigou com o marido, então se puxa vida, seu caso, né? Então cabe esse alerta para as pessoas. Gente, não coloca o destino da tua família na mão de uma pessoa que não está legalmente habilitada a exercer aquilo. Né? Por mais que ela fale que ela tem advogados, que advogado, que médico que vai ser funcionário do auxiliar de enfermagem? Me fala, que advogado vai trabalhar para uma empresa de um não advogado, e sabe? Que nível de advogado que vai ser esse, né? Te falo, doutora Anitta aqui, jamais se submeteria, né, a uma estrutura assim, né? Então, um advogado de renome que de fato tem responsabilidade pelo que está fazendo, que vai levar o seu caso de fato muito a sério, não vai se submeter a um negócio. E tem muitos advogados bons. Eu estou falando da doutora Anitta porque realmente eu vejo que estou aqui dentro do escritório e vejo a seriedade e o comprometimento dela com os clientes. Mas ela não é a única advogada competente. Tem advogados competentes que, digamos, podem dar toda a assessoria e falam português e são brasileiros e têm origem brasileira, não vão cair na mão, digamos, do auxiliar do serviço de enfermagem que está se passando por médico. É um serviço terceirizado que não é, vamos dizer assim, correto, né? Nem legal, de alguma maneira. Ilegal. Ilegal, assim, ele não pode ser, ele não é legal para o país, não vai parar esse tipo, mas as pessoas têm que se informar. As pessoas têm que pesquisar. É terceirizado, Melissa. Às vezes até tem lá um advogado contratado que digamos, assina o processo, sim. Mas é isso que eu tô falando, que nível de serviço que é dado, porque fazem propaganda de coisas que não podem ser propagadas, né? Contratam artistas, fazem eventos. Eu já vi evento até com cônsul dos Estados Unidos no Brasil participar de um evento dessas agências. Gente, eu não sei. Busquem mais informações, só coloque, né? Eu acho que é tão sério uma decisão de migrar de um país para o outro, que uma família toma, que merece ser... Precisa de muita cautela. Ter cautela, exatamente, pesquisa, sabe? Vai buscar informação de quem que você está contratando. Uma coisa eu aprendi nesse país, Renata, você não encontra nenhum profissional que esteja há mais de 10 anos estabelecido fazendo a mesma coisa, se não for sério. Então, empresa que abriu há 4 anos atrás, 5 anos atrás, ou mesmo que fala que tem muitos anos, mas que na prática, né, não tem, não. Né? Desculpa, mudamos um pouco o tema aí da nossa conversa, mas acho que é importante. É importante falar sobre esse isso. tipo de alerta para... Porque depois, o que acontece? O que acontece com bastante frequência? Aí, depois que não deu certo, aí a família já está aqui, já está filho na escola, já está a pessoa adaptada de alguma forma com o trabalho, e aí tem que sair do país. E tem casos que dá para consertar, mas muitos casos não tem, a família volta para o Brasil, tem que voltar para o Brasil, e aí já vendeu tudo no Brasil, o filho já
já se adaptou, já tem um círculo de amizades, enfim, Uhum. é muito triste. É muito triste que realmente ver que as pessoas não têm responsabilidade, não têm responsabilidade. Perfeito, Ariel. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim, mas foi Que maravilhoso, rápido! muito esclarecedor. E como é que faz para o pessoal te achar, Ariel? Podem me mandar e-mail, é a maneira mais fácil de me contactar. O meu e-mail é ariel, ARIEL, @mignonelaw, que se escreve MIGNONE, Law é LAW, é tudo junto, mignonelaw.com. De lei. Exatamente. Ou se não, só entrar em contato com a Renata, que a Renata põe em contato comigo a pessoa. Coloco sim, com o maior prazer. Tanto é que está aqui meu convidado, pessoa de confiança para quem quiser ver vistos, investimentos nos Estados Unidos, procurar o Ariel. Podem entrar em contato comigo através do meu Instagram, meu celular para quem quiser. Tá e a Melissa, eu agradeço demais também a sua participação, estou muito feliz. Obrigada, eu também. Nossa. Como ela já vai embora, daqui a pouco já está indo embora, o programa vai voltar ao vivo, eu não vou poder estar com a Melissa. Pois é, eu só queria fazer uma observação. Prazer imenso de conhecer, ainda que virtualmente. Renata, prazer. Super obrigado, super honrado aí pela oportunidade e realmente foi muito gostoso esse bate-papo aqui com vocês. Legal, se eu for amanhã eu vou te visitar. Com certeza, é minha convidada. E vou recomendar meus amigos que sempre estão procurando. Eu tenho que dizer que eu tive uma advogada na minha vida no momento em qual foi errar a minha papelada teve um problema. Eu tive com a documentação a pessoa fez errada e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu consultei uma advogada na minha cidade, a qual ela trabalhou para a imigração anteriormente. Ela foi oficial, então ela depois estudou lei, se tornou advogada, então ela conhecia o sistema. E foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, porque dali então tudo deu certo. Né, foi a melhor coisa para mim. As instituições contratam os chamados paralegals, né, que são pessoas que de alguma forma fazem esse tipo de coisa. E, enfim, é aquela economia que não vale a pena, né? É um risco, exatamente. Muitas vezes dá problema e aí depois tem que pagar mais caro para o advogado consertar. Né? Esse risco não vale a pena. Não vale a pena. Muito prazer. Eu vou conectar vocês dois daqui a pouquinho. Ótimo. Ariel, mais uma vez agradeço sua participação. Eu que agradeço. Uma honra. Muito obrigado. Obrigado você. Prazer. Pessoal, o programa chegou ao fim. Semana que vem tem mais. Agradeço a participação de todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.